continuando com o assunto, nós vamos falar agora sobre operadores. O que são operadores? Nós tínhamos utilizado as variáveis com os diversos tipos de dados que tem, como padrão do Python, porém, nós não fizemos nada com essas variáveis. Os operadores permitem que esses dados sejam manipulados de alguma forma, seja alterando esses dados ou te resultando algum dado novo a partir desses dados que foram providos. Vamos para a parte prática. Os primeiros tipos de operadores que nós temos são os operadores aritméticos. São operadores matemáticos, no geral, né? Por exemplo, tem um valor e vamos começar com adição. 5 mais 5. Aí temos aqui o valor 10. Ou seja, o operador de adição, ele pega um valor na esquerda, um na direita e te dá um resultado. Aí a mesma coisa com subtração, né? 5 menos 5 é igual a 0. Com multiplicação, nós utilizamos o asterisco, né? Então, por exemplo, 5 vezes 5 é igual a 25. E, por fim, nós temos a divisão, que é utilizada uma barra, né? 5 dividido por 5 é igual a 1. Perceba aqui que nós temos um número float como resultado de uma divisão, ainda que essa divisão tenha sido inteira. Temos o resultado 1. Mas ainda assim ele é um 1.0, é um número decimal. O que aconteceria se dividirmos, por exemplo, 6 dividido por 5? Temos aqui 1,2. Ou 7 dividido por 5, 1,4. Para obtermos uma divisão inteira, nós utilizamos as duas barras. Por exemplo, 7 dividido por 5, divisão inteira, temos 1 como um número inteiro. E ele descarta toda a parte decimal. E, por fim, nós temos a potenciação. Por exemplo, 2 elevado a 3. O elevado é marcado por 2 asteriscos. Um asterisco é multiplicação, 2 asteriscos é potenciação. 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 4, 16, e assim por diante. Perceba que até o momento eu estou utilizando números, números no caso literais, né? Eu estou escrevendo os números aqui, mas eu posso utilizar variáveis. Por exemplo, variável 1 é igual a 5, variável 2 é igual a 7. E eu posso fazer todas aquelas operações novamente. A mais B é igual a 12. 5 mais 7 é 12, né? A menos B é igual a menos 2. E assim por diante. Porém, essas operações aqui, em especial a adição e a multiplicação, elas não estão limitadas a apenas números. Se, por exemplo, eu definir A é igual a Olá, B é igual a Joel. Se eu somar esses dois valores, A mais B, aí nós obtemos uma única string a partir dessas duas strings. Aí nesse caso, esse operador não é um operador de adição, esse é um operador de concatenação, que é a operação que nós chamamos de unir duas strings, né? Isso também pode ser feito com listas, por exemplo, 1, 2, 3. Na lista B temos 4, 5, 6. Se eu somar A mais B agora, nós temos uma concatenação das duas listas, A e B. Tem algumas limitações que, por exemplo, não podemos concatenar uma string a um número, porém, ainda assim, normalmente esse tipo de operação é bem utilizado. Podemos até mesmo... Temos aqui uma string. Podemos até mesmo utilizar o operador de multiplicação. Por exemplo, A vezes 5. Aí ele multiplica, concatena 5 vezes esse nome aqui em uma única string. E esses foram os operadores aritméticos. Apesar de terem o nome de aritméticos, eles também podem ser usados para outros fins, né? Como concatenação de strings e unir listas e duplas e etc. Agora vamos falar sobre os operadores de atribuição. Nós já chegamos a utilizar um operador de atribuição, que é exatamente esse aqui. Operador de igual. O operador de igual simplesmente guarda um valor em um nome de variável. Por exemplo, A é igual a 8. Aí temos em A o valor 8. Nós já vimos muitas vezes ele aqui, nos exemplos, né? Porém, tem outros operadores de atribuição, que no caso, por exemplo, temos A mais igual
a 1. O que isso vai acontecer? O que isso vai fazer? Nós temos em A o valor 8. O operador mais igual simplesmente vai somar o valor da direita ao valor da esquerda. Aí, em A, temos agora 9. Aí podemos repetir esse processo. A mais igual a 1. A igual a 10 agora. E, utilizando a lógica, podemos simplesmente deduzir que também existe o operador contrário. A menos igual a 1. Verificamos o valor de A, temos 9. A menos igual a 1, verificamos o valor de A, temos 8. Esses dois operadores aqui são operadores de incremento e operadores de decremento. Existem esses mesmos operadores também para multiplicação e divisão, né? Por exemplo, A vezes igual a 8. Temos aqui 8 vezes 8, né? Verificamos o valor aqui. Aí, se eu executar novamente, A vezes igual a 8. Verificamos o valor de A. Temos aqui 64 vezes 8. E assim por diante. E também temos para divisão. A dividido igual por 8. Ou seja, eu vou pegar esse 512 e dividir por 8. E guardar no A, né? Executo novamente. Tenho aqui 64 dividido por 8. E guardo esse resultado no A. E temos novamente 8. E esses foram os operadores de atribuição. Perceba que, da mesma forma como nós, nos operadores aqui de soma e multiplicação, nós também podemos fazer em strings e listas, né? Por exemplo, A é igual a, não sei, um string. Aí, A mais igual a outro valor. A mais igual a mais um valor. Eu vejo meu A, aí tenho aqui a string original, aí eu concatenei outro valor, depois concatenei mais um valor. E assim por diante. Esses foram os operadores de atribuição. Agora nós temos os operadores de comparação. Aqui nós entramos numa área chamada de lógica booleana. Isso é, enquanto os valores das operações que fizemos aqui resultavam em valores semelhantes aos de entrada, por exemplo, se eu entro com dois valores na divisão, ele vai me retornar um valor semelhante a ele. Por exemplo, se eu coloco dois números na divisão, ele me retorna um número. Porém, no caso da lógica booleana, nós verificamos esses valores e nós obtemos como resposta apenas valores booleanos, isso é, verdadeiro ou falso. E isso é utilizado para fazermos lógicas de checagem e operações do tipo. Mas vamos testar na prática isso aqui. Eu vou guardar no meu A o valor 5 e no meu B eu vou guardar o valor 10. Os operadores de comparação me permitem comparar esses dois valores. O primeiro que nós vamos ver é o operador de menor. Por exemplo, A é menor do que B. Se eu executo, ele me retorna um valor booleano. Perceba que mesmo sendo números, ele sempre vai me retornar um valor booleano. O que isso aqui significa? Se eu tenho em A o valor 5 e em B o valor 10, aqui eu estou fazendo uma pergunta. A é menor do que B? Aí ele me retorna verdadeiro, caso isso aqui seja verdade, ou falso, caso isso aqui seja mentira. Aí temos a operação inversa, que seria, por exemplo, A é maior do que B. Se eu executo, eu obtenho falso, porque A é menor do que B. 5 é menor do que 10. Então, se eu faço a pergunta, A é maior do que B? 5 é maior do que 10? Não. Então eu obtenho o valor de falso. Outro operador de comparação é o operador de igualdade. Por exemplo, temos A é igual a B. Perceba que esse igual aqui são dois sinais de igual, porque um sinal de igual é o operador de atribuição, que utilizamos aqui. Dois sinais de igual representam um operador de comparação. Eu estou comparando. A é igual a B. Eu executo aqui, obtenho falso. Por exemplo, se eu alterar A é igual a 10, perceba que A agora é igual a 10 e B já é igual a 10, né? Se eu faço essa mesma comparação, A é igual a B, eu obtenho o verdadeiro. Aqui eu também tenho operadores que meio que misturam estas funcionalidades. Por exemplo, o operador de maior e igual. Por exemplo, eu posso verificar se A é maior ou igual a B. Eu tenho aqui o verdadeiro, porque A não é maior do que B. A é igual a 10, né? B é igual a 10 também. Então, A não é maior do que B. Porém,
A é igual a B. Então, temos aqui as duas lógicas. Se, por exemplo, B for igual a 15, temos em A 10, B 15. Se eu executo isso aqui, A maior ou igual a B. Aí tenho nessa lógica aqui um resultado falso, porque 10 não é maior do que 15 e 10 também não é igual a 15. Então, aqui temos o resultado falso. E aqui também temos a operação inversa, que é A é menor ou igual a B. Aí eu tenho aqui o resultado verdadeiro, porque A não é igual a B, mas A é igual, A é menor do que B. Então aqui obtemos o resultado verdadeiro. Aqui nós estamos fazendo comparação entre variáveis, né? Porém eu posso fazer comparações entre valores literais, que eu estou fazendo aqui, por exemplo, 10 é maior do que 15. Aí tem o falso. Não sei, valor é igual a valor. Tem aqui falso, porque é maiúsculo e minúsculo aqui, né? Aí se eu comparo valores realmente iguais, aí eu obtenho o valor verdadeiro. E assim por diante. Eu também posso misturar por exemplo, A é igual a 10, aí eu obtenho o verdadeiro. A é igual a 15, aí é falso, e assim por diante. Posso misturar valores literais, variáveis, e assim por diante. E esses foram os operadores de comparação. Porém, nós também temos outros operadores que nos retornam esse tipo de valor booleano aqui, que são o operador in. Aqui nesse caso eu vou guardar em A uma lista. Essa lista vai conter 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu quero verificar se existe o valor 3 na lista A. Para verificar isso, eu simplesmente executo 3 in A. É meio que uma pergunta. Existe o número 3 em lista A? Pergunto e ele me responde. Verdadeiro. Ou seja, existe o número 3 em A. Nesse caso eu verifique o número, por exemplo, 6, que não tem na lista A o número 6. Se eu verificar isso, ele me retorna falso. Isso aqui funciona para verificar se existem valores em listas. No caso, não exatamente listas, mas qualquer tipo de valor que inclua outros valores dentro dele. Como, por exemplo, nós temos as próprias strings, que são tratados aqui como um único valor, né? A é igual a B, C, D, E, F, G. Porém, a string também é uma sequência de caracteres individuais. Então, eu posso verificar aqui se existe a letra B em A. Aí eu obtenho o verdadeiro. Posso verificar aqui se existe a letra K em A. É falso, porque não tem a letra K nessa string aqui. Aliás, eu tinha até falado, né, que strings são sequências de caracteres individuais, então elas também podem te devolver um único caractere, né? Por exemplo, quero pegar o segundo caractere da string A. Aí eu obtenho aqui o B. E assim por diante. Aí temos também um outro operador, que é o operador de identidade. Esse aqui é um pouco mais avançado, porque você precisa entender exatamente o que é a identidade de um objeto. Por exemplo, se eu guardo em A uma lista vazia, e em B também uma lista vazia, eu posso comparar elas. Por exemplo, A é igual a B? Sim, porque ambas são listas vazias. Porém, se eu comparar A é B, aqui eu estou perguntando se o objeto A é o objeto B. Aqui eu obtenho falso. Por quê? Aqui são objetos que foram criados em tempos diferentes. Isso significa que são objetos diferentes. Como eu consigo verificar de outra forma isso? Se, por exemplo, eu guardar em C o valor de B, aqui eu posso verificar. A é B? Falso. Porém, B é C? Aqui eu tenho verdadeiro. Porque em C eu guardei exatamente o objeto B. Isso significa que C é exatamente o objeto B. Tanto que, se eu, por exemplo, pegar o objeto A, vou concatenar a ele uma lista 1, 2, 3. Aí temos o objeto A, tem a lista 1, 2, 3. Tem a lista B, tá vazio. Tem a lista C, tá vazio. Agora no B, eu vou concatenar a lista 7, 8, 9. Agora eu verifico o B, tá concatenado. Verifico o C, também tá concatenado. Porque o objeto B e o C são exatamente os mesmos objetos.
E o operador is verifica se um objeto é o outro. Isso aqui é um pouco confuso, especialmente porque apenas determinados tipos de objetos que acabam por permitir esse tipo de referenciamento aqui, como por exemplo listas, dicionários, etc. Mas no geral é bom saber que existe esse tipo de funcionalidade, de verificar a identidade de um objeto. E, enfim, nós temos, esses foram os operadores de comparação, né? E agora nós verificaremos os operadores lógicos. Como nós temos já essa base aqui da lógica booleana, da lógica dos valores booleanos aqui, resultados de checagem, vai ficar muito mais fácil pra gente. Que, por exemplo, os operadores lógicos permitem que nós misturemos essas checagens aqui, unamos, na verdade, essas checagens para resultar em outros valores booleanos. Como isso fica na prática? Por exemplo, tem o valor 10 é igual a 10. Um dos operadores lógicos é o operador AND. Ou melhor, para simplificar aqui, eu tenho o valor true e eu tenho o operador AND. O operador AND, ele verifica se em ambos os lados dele as operações são verdadeiras. Se forem verdadeiras, elas retornam para você verdadeiro. Porém, se uma delas ou as duas forem falsas, eu tenho um falso. Eu obtenho como resultado um falso. Por exemplo, false and true. Aqui eu tenho falso. Porque no caso do operador AND, ambas as operações precisam ser verdadeiras. Aí, esse operador você pode utilizar daquela mesma forma, misturando os operadores de comparação, né? Por exemplo, 1 é igual a 1 and 2 é igual a 2. Essa operação aqui vai me resultar um verdadeiro, essa operação vai me resultar um verdadeiro, aí eu uno essas duas operações através do operador lógico AND e ela me resulta um verdadeiro. Mas se, por exemplo, 1 é igual a 1 e 2 é igual a 3, isso aqui me retorna um verdadeiro e esse me retorna um falso. Unindo junto com o operador lógico AND, isso aqui vai me dar um falso. Porque todas as operações têm que ser verdadeiras para o AND te resultar um verdadeiro. Outro operador lógico que une as comparações é o operador OR. No caso do operador OR, ele me resulta verdadeiro se pelo menos uma das operações for verdadeira. Pelo menos uma. Podem ser as duas ou apenas uma. Se eu executo isso aqui, eu tenho true or true. Se eu executo aqui true or false, ele me retorna true. Porque uma operação é verdadeira dentre esses dois valores aqui, booleanos. Tanto que essa operação aqui, que deu false no operador AND, ou seja, aqui é verdadeiro e aqui é falso. Se eu colocar um OR no lugar do AND, essa operação que me deu false aqui vai me dar um verdadeiro agora, usando o operador OR, porque pelo menos uma das operações é verdadeira. Porém, nós também podemos inverter um valor booleano. Para inverter esse valor booleano, nós temos o operador NOT, que, por exemplo, se eu tenho aqui true and false, isso aqui vai me dar falso. Porém, se eu colocar nesse falso, se eu negar esse valor falso, usando o operador NOT, o valor falso vai virar true. A mesma coisa, se eu negasse esse valor true aqui com o operador NOT, esse true se tornaria false. Mas, para não complicar aqui, qual é o resultado de not false? Isso é a inversão de false. É true. Qual é o resultado de not true? É false. Isso é o valor inverso. Então, tendo essa mesma operação aqui, 1 é igual a 1, que é verdadeiro, e 2 é igual a 3, que é falso. Mas eu posso negar essa operação aqui. 1 é igual a 1 e 2 é igual a 3, e eu inverto esse valor aqui. 2 é igual a 3 é falso. Aí eu inverto o falso para true. Isso aqui vai me dar um true. E sem o not, temos um false. Ou seja, as duas operações aqui se tornam true, uma vez que eu neguei o valor falso dessa operação aqui. Eu recomendo você praticar esse tipo de lógica booleana, se necessário, pesquisar a respeito de lógica booleana. Aliás, se escreve assim, né? Lógica booleana. Aí, porque isso aqui é essencial para entender lógica de programação. E, no geral, esses foram os operadores em Python. Nós vimos os operadores aritméticos, de atribuição, os de comparação e, para finalizar, esses operadores lógicos aqui.